E aí galera, de boas? O assunto de hoje é sobre Ben 10. A lore desse desenho é muito boa e diversificada. Sabendo disso, eu peguei um assunto que é muito discutido na fandom, no caso relacionado à capacidade de assimilar DNA no Omnitrix, e juntei com um tópico de anime. Dito tudo isso, vamos falar sobre possíveis raças de personagens de anime que Ben poderia se transformar. Mas enfim, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Eu sei que muita gente vai falar que seres mágicos não pode estar no Omnitrix porque não é bem assim não, gente. Magia é usada por humanos e até aliens, tanto de forma pura como em conjunto de mana, que é uma energia que está presente em todo o verso de Ben 10. A questão em si é porque a maioria dos seres mágicos não tem DNA ou algo similar, e entretanto, a partir de que haja um resquício de DNA, a história é outra. Enfim, digo mais, tem até aliens em Ben 10 que pode utilizar magia, como por exemplo, um da espécie do Tartagira que vivia no Ilha do Mei. Eu sei, essa palavra é bem difícil. E também tem a múmia, no caso da espécie Stealth Kanfan, que pode lançar maldições egípcias e foi confirmada pelo criador. Então, já expliquei isso, agora vamos falar dos demônios. Os demônios de Natsu no Taizai seriam uma boa escolha para o Ben, pois, como mostrado na primeira temporada de Nanatsu, Hendrik, usando sangue de demônio, conseguiu aprimorar suas habilidades. E como o sangue é um material genético, além de que algumas raças de demônios em Nanatsu possuem uma certa inteligência, então isso seria um fator crucial. Além de que pode chegar desde os inferiores até os superiores, como os 10 mandamentos, os Meliodas ou os Edris, e quem sabe até o Rei Demônio. E falando sobre as habilidades, Ben teria como usar a escuridão, que no caso é uma energia escura, né, para poder se curar, se defender ou atacar. Além de que também ele pode pegar as almas dos oponentes, ter força e habilidades sobre-humanas, que essas são as habilidades simples de cada demônio no caso. Além de que também eles têm as habilidades únicas, e como Ben seria a espécie no ápice, ele poderia ser como Meliodas ou até o Rei Demônio no caso. Em Demon Slayer, o primeiro a se tornar um Oni foi Muzan Kikibutsu. Ele é o rei dos Onis no caso, se pode dizer assim. Para se virar um Oni precisa do sangue do próprio Muzan ou de algum Oni que tenha o sangue dele. E isso é um material genético. Em relação à consciência, cerca de quase todos os Onis possuem um certo tipo de consciência. Mas vocês vão dizer, mas são controlados pelo Muzan. Isso é verdade, porém tem alguns Onis que são mais resistentes a isso e que conseguem escapar desse bloqueio mental e até físico, digamos assim, que é no caso da Nezuko e também da Tamayo e do ajudante dela. Eu esqueci o nome, me desculpem galera. Mas continuando, as habilidades básicas dos Onis são habilidades sobre-humanas, por exemplo, a sua regeneração em alguns casos é quase instantânea, além de vigor, digamos assim, ilimitado, já que eles são imortais ao tempo, ou seja, eles têm longevidade, e também eles têm habilidades especiais que são únicas de cada um, que são os Kekijutsus, que são habilidades sangues que cada um pode desenvolver. E continuando, também ele pode se tornar o ápice da espécie, que no caso seria o Oni perfeito, que é imune ao sol e as lâminas que contêm a luz solar, que é a Nichiren. E, por exemplo, ele seria como o Tanjiro Oni, só que com uma consciência muito superior a ele, já que ele seria o ápice da espécie. Ele poderia ser bem mais forte e não perder a consciência, como no caso do Tanjiro, ou ser como a Nezuko, só que com a consciência intacta, tipo, sem nenhum risco de querer comer alguém, entre outras coisas. Ou poderia também ser um super-humano, como a gente já viu, tem o Rishi, que quase matou o rei dos demônios, que é o Muzan Kikibutsu. Ele era um sobre-humano que tinha algumas habilidades como o vigor absurdo, força aumentada, velocidade aumentada, e com a marca do caçador, que é uma habilidade que aumenta ainda mais as suas habilidades básicas. Isso tudo se amplia, fora que ele conseguia ver coisas, digamos assim, invisíveis através do mundo transparente.
Então, isso tudo em um ser humano, ou seja, ele não é um ser humano normal, ele poderia até bater de frente com pessoas normais e matar elas sem nenhuma preocupação, mas como ele era um mocinho, né, só estou falando, bem poderia ter essas duas escolhas, ou ser um Oni super forte ou ser um super humano que tem a marca do caçador, só que não é afetado por isso, já que o Yoruichi ele tem essa marca e não morreu assim, ele morreu de velhice, já que ele não é imortal. De Yu Yu Hakusho não vou me apresentar muito não, já que desde o primeiro episódio falo que existem dois mundos, o caso o mundo espiritual, onde que tem os yokais e que tem corpo físico sim, e o dos humanos, e logo tendo corpo físico vai ter sangue e o relógio pode escanear, além de que a maioria, tipo 99,9% tem consciência, por mais que seja mínima, mas tem. E eu vou colocar os três grandes aqui, os três principais, que no caso é o Yosuke, porque apesar de ele ser humano, ele também tem sua parte yokai devido ao seu pai, onde que dessa forma aumenta sua força, as habilidades em gerais, tipo vigor, tudo aumenta ao máximo, além do seu ataque do Leigan. E ele fica tipo muito rápido mesmo. E usando o seu poder máximo, ele poderia destruir um planeta, ou seja, teria um alien nível planeta, já que o Ben se ia ficar na forma máxima dessa forma. Também temos o Kurama, que é pareado assim, um pouco mais fraco. E ele é um yokai, mas conseguiu utilizar uma forma humana. Logo ele também tem um DNA. E ele pode ter um poder interessante, que é o das plantas, além da sua força e velocidade, que são sobre-humanas. E o Ben ia ter um alien muito semelhante ao fogo selvagem ou fogo fato, pois já que ele utiliza as plantas, além de utilizar outros ataques. Muita gente fala, mas se fosse selvagem. Não, para mim seria mais como um fogo fato. E também temos o Riei, que no caso é para mim um dos mais interessantes, pois além de ter tudo sobre humano, ele também tem acesso a chamas negras mortais, que é um fogo parecido com a Amaterasu, porém ele é original, já que Yu Yu Hakusho veio bem antes de Naruto. Pra quem não conhece, muita gente vai falar, nossa, são animes parecidos, mas eu coloquei esse anime aqui também porque é uma história muito interessante e o poder de luta de vários personagens vai aumentando, então uma coisa que para mim eu acho que o Ben poderia utilizar muito bem. Eu sei, fiz trocadilho. E eu não poderia deixar de fora o clã Otsuki, que é o clã mais poderoso de Naruto / Boruto. E eles têm duas coisas para poder entrar no Omnitrix, que concede, no caso, eles são inteligentes e têm DNA escaneável. Bem poderia usufruir de várias habilidades, tipo como super velocidade, super força, poderes gravitacionais, poderes de fogo, que no caso é manipulação elemental, até poder encolher matéria, entre vários outros. Ele também poderia ser um ninja, afinal os humanos daqui são diferentes dos de Ben 10. Isso seria bem efetivo. E muita gente fala, mas ele não ia ter chakra. Ia ter chakra sim, pois a evolução permite que eles tenham chakra. Kaguya não se sabe se tinha chakra antes, mas após consumir o fruto, ela teve sim. E os humanos também passaram a ter através de Hagoromo, que meio que virou o pai deles, tipo, na questão de evolução. Então isso é possível, galera. E outra coisa, ele poderia ter até habilidades que manipulam Yin e Yang, que pode afetar a alma, gravidade, entre qualquer coisa. Ele poderia respirar fora do planeta, afinal, todos os outros Otsuki mostraram essa capacidade. E não precisaria comer o fruto para ser tão poderoso assim, igual muitos aí. Poderia ser até mais forte que a Kaguya quando comeu o fruto, e olha que ela comeu um. Pois eles precisam comer o fruto de chakra para poder evoluir. Como o relógio coloca na melhor opção, ele seria o nível Shibai Otsuki, que é considerado o Otsuki até mais forte em Boruto. Não é pouca coisa não, gente. Enfim, vamos para o próximo, galera. Sim, galera, os usuários de Akuma no Mi podem estar no relógio sim, por dois motivos. Eles são humanos geneticamente modificados, então logo eles têm DNA, e também por serem humanos eles têm inteligência média, e isso já é uma coisa importante.
Outra coisa também que eu devo falar é que eles poderiam estar no seu auge, no caso. O Bank poderia escanear algum usuário, pois ia retirar aquela limitação da água, já que seria o ápice do ápice, no caso. Seria tipo a forma mais forte, podemos assim dizer. E uma coisa que é bem interessante, muita gente acha o universo de One Piece fraco, eu já não concordo, pois o universo de One Piece é rico em poderes diversificados. E outra, também poderia ter até 2 habilidades, já que o Barba Negra conseguiu utilizar, então o Ben poderia também utilizar. E seria interessante ele mesclar esses poderes, ou até nem se transformar tipo, em uma pessoa, só ficar com aquela aparência, mas com os poderes, seria bastante interessante. Eu sei que eu estou teorizando muito, mas tecnicamente cada usuário pode estar no relógio, já que são cada humano diferente com poder diferente, então teria sim sentido. E continuando, seria bem interessante, ele poderia até utilizar Haki, que é uma energia vinda do universo de One Piece, mas eu sei que muita gente vai falar, mas se for olhar assim, tem magia em One Piece, já que as Akuma no Mi são mágicas, então não teria assim tanta dificuldade, eu acho, ao meu ver. E para finalizar, vamos com os aliens de Dragon Ball, começando com a raça do Freeza, que na forma base já poderia destruir um planeta inteiro. E se a gente for olhar assim que o Freeza treinou, o Ben já começaria estilo forma Golden, que é uma das formas mais fortes de Freeza, ou então a sua forma mais recente, que é o Black Freeza, que é um absurdo de poder para a raça do Freeza, onde que o mesmo conseguiu subjugar Goku e Vegeta com apenas um soco. Ou então os Namekuseidins, que são a raça do Piccolo e que tem uma regeneração incrível, além de não precisar de beber água. Eles também podem se adaptar e se fundir entre si, para vocês verem o nível de apelação. O universo de Dragon Ball eu deixei por último porque tem muitos aliens, então eu resolvi deixar alguns, né galera, para não ficar muito saturado. E por último os Saiyajins, que são a raça guerreira e os mais famosos de Dragon Ball, onde que eles têm a incrível habilidade chamada Zenkai, que eles podem ficar mais fortes após sobreviver de uma batalha estando à beira da morte. E não se engane, bem não seria nível Vegeta ou Goku, ele seria além, pois ele seria o Super Saiyajin lendário, que é o nível ápice da espécie sem nenhum treinamento ou poder externo. O Broly, pra você ter ideia, deu trabalho em um Goku e Vegeta bem experiente, que treinam durante anos. Ele simplesmente ficou furioso e liberou todo o seu poder. E para quem não acredita, eu vou citar os motivos porque um bem seria o Broly, porque muita gente acha que ele seria um Saiyajin normal, condição física. O Ben em Omniverse virou o Bullfrog, que é a raça dos sapos, onde que ele era mais forte e mais vantajoso. E também tem o Koriko, que é um falcão ao invés dos galos que estavam lá. Enfim galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda com a lista, já deixa seu like aí e comenta. Se também você discorda, faz a mesma coisa. E se eu mereço a sua inscrição, se inscreve aí, porque assim você vai ajudar bastante o canal. Caso vocês gostem muito desse vídeo, eu posso fazer uma segunda parte, mas tudo vai depender do feedback. E lembrando, vídeos assim vai sair sempre galera, nesse estilo de anime, jogos, séries. Eu vou falar tudo sobre o mundo geek. E lembrando que também vai ter até o universo SCP. Mas enfim, um abraço do seu YouTube Davi Ferreira, até a próxima.